Aqui a fazer os meus convites. Estás a fazer aí desse lado também os teus convites? Quando vai dando aqui a musiquinha. Convites feitos. Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá ver quem é que já está por aqui. Alô, Silvia. Alô, Su. Alô, Diogo. Convidem aí. Hoje o tema stress e emoções. Comigo, Ana Antunes, responsável pelo Hockey no Porto. Coach do Hockey Institute, responsável lá por fazer um MAP no Porto. Está quase aí. 13, 14 e 15, a última edição de 2024. Para o ano só há 4 treinos, por isso aproveita. Se a tua agenda não dá para dezembro, imagina para o próximo ano. Só tem 4 datas. Convida aí os teus amigos. Alô, Diogo. Enquanto aqui a musiquinha está a dar, que é para vocês terem tempo de entrar, chamarem os vossos amigos. Digam-me aí onde é que vocês estão a falar. Hoje estou na Marinha Grande. Hoje estou a fazer, como eu costumo dizer, as piscinas. Leiria em Marinha Grande com os meus filhotes. Alô, Beatriz. Estive a trabalhar aqui hoje na Marinha. Depois fui a Leiria, fui buscar o meu filho, fui buscar a minha filha. Trouxe a minha filha à Marinha aqui para as danças. Alô, Beatriz. É assim. Nossa vida agitada de vários chapéus. Chapéu de mãe, chapéu de empresária, chapéu de pessoa. É muito importante ter o chapéu de pessoa, de eu mesma. Espero que tu tenhas esse chapéu. Alô, Sónia. Diretamente da Madeira. E acabou aqui a musiquinha, então vamos começar aqui com o nosso tema. Stress e emoções. Bem-vindo ao tal António. Não sei quem é o tal António, mas há de ser um António. Bem-vindo. Bem-vindo, Marcos. Muito bem. Então, stress e emoções. Vamos lá ver qual é a ligação entre o stress e emoções. Quem é que acha, antes de eu entrar... Alô, boa noite, Marcos. Antes de eu entrar aqui no tema... Alô, António, do stress e emoções, digam-me o que é que vocês acham. Acham que o stress pode afetar as emoções, sim ou não? Alô, Telma, alô, Brígida, boa noite, bem-vindos. Vamos aí convidar os vossos amigos, que é para entrarem e participarem também e deem-me também a vossa opinião. Acham que o stress impacta ou não nas emoções? Acham que as nossas emoções impactam ou não no nosso stress? Será que o stress pode ser positivo ou será que o stress é sempre negativo? O António diz aqui que sim, que existe impacto entre o stress e emoções. Não sei se mais alguém quer aqui dizer mais alguma coisa. Alô, Brígida! Também está quase aí o vosso mapa na Madeira. Alô, Telma! A Telma a desejar aqui uma boa noite para todos os anjos aqui desta live e daqueles que ainda não estão aqui e que vão ouvir depois. Afeta bastante. E os outros, o que é que acham? O stress afeta as emoções afetam o stress, como é que isso funciona?
Qual é a ligação? O que é que vocês acham? E se pensarmos bem, o stress, existem pessoas, Diogo diz, afeta bastante. Existem pessoas que se alimentam de stress. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. São aquelas pessoas que estão sempre em cima do fio da navalha, como a gente costuma dizer. Que estão sempre, gostam de trabalhar sob pressão. Não sei se vocês já sentiram isso, ou se já passaram por isso, ou se vocês até são esse tipo de pessoas. Só que esse stress das pessoas que estão sempre sob pressão, na realidade, gera uma energia que pode trazer vários tipos de emoções. E se pensarmos bem, o Diogo está a dizer que pode gerar emoções positivas ou negativas. Concordo, Diogo, concordo. Vamos pensar. Existem pessoas que só funcionam sob stress. Parece que aquilo é um alimento para lhes dar ação, para as pessoas agirem. Que se não houver essa energia do stress, as pessoas parece que não fazem nada, que ficam apáticas. Tá? Não sei se acontece com vocês. E esse tipo de stress, ele pode gerar algumas emoções. Vamos pensar, vamos dar aqui alguns exemplos, vocês também podem dar alguns exemplos para vocês também. Por exemplo, uma pessoa quando está com um prazo apertado para entregar um projeto, vai gerar uma pressão que pode ser de medo de não entregar dentro do prazo, isso gera stress porque eu quero entregar o prazo, dentro do prazo aquele projeto, pode gerar raiva. Porquê? Porque eu de repente tinha aquilo tão controlado e deixei passar tanto tempo e estou em cima do acontecimento, eu fico com raiva por não ter feito aquilo dentro do prazo. Pode gerar tristeza porque eu fico a pensar, mas porquê é que eu não fiz isto? Eu já sei que isto é sempre assim, porquê é que eu não consigo fazer de forma diferente? E gera uma tristeza. Ou pode gerar uma alegria, porque a pessoa diz assim, uau, agora estou cheio de energia, agora é que isto vai dar e agora é que o meu projeto vai andar. Então reparem que o mesmo tipo de stress associado a este exemplo que eu dei, ele pode gerar vários tipos de emoções. E depende muito da pessoa que está a sentir esse tipo de stress. E também depende muito da forma como ela utiliza essa energia associada ao stress. Nós lá no MAP falamos, não é? Que o stress gera, aliás, e na programação neurolinguística, o stress gera uma energia que pode ser utilizada de forma positiva. Então, quando tu geras essa energia, ou como tu utilizas essa energia de forma positiva, tudo bem. Agora, percebem se tu estás a gerar sempre stress, andar sempre em cima do fio da navalha, para gerar essa energia que mais tarde ou mais cedo, essa adrenalina gigante, vai criar cortisol gigante no teu organismo e tu vais adoecer. Então é importante também dosear esse nível de energia do stress e ir conseguindo gerir, digamos assim, tudo o que nós temos para fazer. Quando eu digo nós é porque eu também tenho que fazer isso, está bem? Tudo o que nós temos que fazer para conseguirmos o máximo possível fazer as coisas com mais antecipação. Óbvio que stress vai haver na nossa vida. Então, por exemplo, neste caso destes projetos, e eu falei também nisso quando eu fiz o workshop de gestão emocional do tempo, lá na Madeira. Então, aqui pessoas que fizeram esse workshop, e vamos fazer agora em fevereiro, cá no Porto, na Póvoa de Varzim. Então, o que é que está por trás de eu deixar sempre para a última da hora aquele projeto? O que é que está por trás de eu precisar sempre de ir gerar esse nível de energia para poder avançar? O que é que está por trás para eu procrastinar determinadas situações que me geram stress e que podem causar emoções que acabam por ser utilizadas de forma negativa no nosso sistema? O que é que está por trás de tudo isso? Mas o stress, vamos pensar também. Quando tu vais de férias, conheço várias pessoas assim, que quando vão de férias ficam estressadas porque não organizaram as coisas com antecedência. Quando eu digo com antecedência, é tipo uma semana de antecedência. Eu, por exemplo, quando vou viajar, ou mesmo quando eu vou para os treinos, não é? Que acaba por ser viajar, embora em trabalho, eu preparo a minha mala no dia anterior, na realidade na noite anterior, ou até no próprio dia de manhã, de acordo com a hora da viagem. Só que muitas pessoas sentem a necessidade de fazer
essa preparação com mais antecedência. E quando elas sentem necessidade de fazer essa preparação com mais antecedência, isso gera nelas um stress associado a uma ansiedade por estar a viver no futuro, ao invés de estar a aproveitar os momentos para fazer outras coisas, se calhar mais úteis para elas nesse momento. Então muitas vezes acontece o quê? Por exemplo, nesse caso das viagens. As pessoas estão ansiosas, não é? Estão estressadas para preparar tudo com muita antecedência, depois estão o tempo todo entre a preparação dessa viagem, dessa mala, do que for necessário, até à altura de irem viajar, a pensar, será que eu pus lá aquilo? Será que eu me lembrei disto? Será que... E passa o tempo todo nesta ansiedade, sofrendo por antecipação. E quando chega ao dia, estão super estressadas e estão a pensar assim, chegou o dia. E aí vem um stress associado, quando entram, por exemplo, para embarcar, ou no avião, ou no carro, ou no comboio, ou o que quer que seja, vem essa descarga de stress, essa descarga de energia virada para a parte positiva, entre aspas, que é, uau, embarquei, agora estou a ir de viagem. E é uma emoção que gera aqui numa parte positiva. Só que então, se o stress gera emoções no nosso sistema, que tanto podem ser utilizados de forma positiva como de forma negativa, como fazer para eu utilizar preferencialmente de forma positiva? E a maior chave disso é, sem dúvida, o autoconhecimento. O autoconhecimento do quê? O autoconhecimento de quais são os gatilhos que fazem disparar o stress no teu sistema. Quais são os gatilhos que te fazem enervar? Quais são os gatilhos que te fazem ficar em êxtase? Quais são os gatilhos que te fazem ficar com uma energia demasiadamente intensa, que provoca inclusivamente ansiedade no teu sistema, e entender quais são os gatilhos que te levam a ter esse stress. E entender que quando tens essa energia, esses gatilhos e disparas esse stress, qual é a emoção que vem associada. Para quê? Para começares a antecipar todas as situações de stress que acontecem em ti e que te geram emoções que tu utilizas de forma negativa no teu sistema. E com isso poderes utilizar de outra forma esses gatilhos. Por exemplo, eu dei então aqui o exemplo da viagem. Começa a perceber aos pouquinhos como tu podes agilizar de outra forma, talvez através de listagens, não é? Checklist daquilo que tens que levar de viagem. Talvez com essa checklist começaste a permitir a chegar mais próximo da data de viagem para preparar e deixar os outros dias para começares a sentir no teu corpo como é que isso vai funcionar. Começares a deixar de sofrer por antecipação por coisas que não estás a controlar. Começarem a entender que se aquele stress me gera uma emoção negativa, o que é que tu podes fazer para começar a ter esse nível de energia utilizado de uma forma potenciável para os teus resultados. Porque se tu tens essa energia, porque o stress gera essa energia e as pessoas dentro do MAP sentem efetivamente essa energia e sentem como essa energia e esse stress funciona sobre o seu corpo e quais são as emoções que são largadas dentro desse stress. E quando tu entendes qual é a origem, como é que tudo começou, isso vem no nível de autoconhecimento, é aí que tu consegues fazer verdadeiras mudanças. Porque até lá, tu até podes ter conscientemente a noção que se eu faço isto, isto vai gerar este stress e eu vou ter esta emoção. E tu podes dizer assim, não, eu tenho que fazer de forma diferente. Só que chega outra vez a uma determinada altura, vai gerar novamente esse gatilho e tu vais reagir exatamente da mesma maneira. Porquê? Porque lá atrás, ao longo da tua história, lá atrás na tua história, foi instalado um programa no teu sistema que sempre tu estás perante aquela situação, tu vais reagir sempre daquela forma, gerar o stress daquela forma e ter a emoção daquela forma. Porquê?
Porque o nosso sistema utiliza determinados programas mentais que nos fazem agir sempre da mesma maneira. E lá atrás, na origem da tua história, quando tu conseguires ir lá, e no MAP nós ajudamos a ir à origem para reprogramar, quando tu consegues ir à origem reprogramar, tu vais entender que naquele momento em que aquele programa mental foi instalado, aquilo foi muito positivo para ti. E como aquilo foi muito positivo para ti, o teu sistema, não é? O teu inconsciente encaixa que sempre que acontece isto, tu vais reagir desta forma porque isto é bom para ti. Mesmo que já não esteja a ser bom para ti, o teu sistema vai entender que isso é bom, porque ainda não foste reprogramar na origem e mostrar novas realidades com outras idades, com outras circunstâncias, para que tu possas agir de forma diferente. Lá no workshop de gestão do tempo nós fomos exatamente à parte emocional, porque a questão da gestão do tempo gera muito stress, eu não sei se acontece com vocês. Porque muitas pessoas têm um monte de ferramentas para gerir o tempo, por exemplo, e sempre agem da mesma maneira e procrastinam sempre da mesma forma. E a chave está na parte emocional. E o MAP trabalha gigantemente nessa parte emocional. Porque o MAP trabalha exatamente sobre as emoções. Então, quando tu vais trabalhar sobre as tuas emoções, vais entender sobre as tuas emoções e vais reprogramar na tua origem todos os gatilhos que te geram stress e as emoções associadas, tu tens a oportunidade de reprogramar e começar a fazer de forma diferente. Mostrando ao teu sistema que é possível fazer diferente e teres bons resultados que na altura foram ótimos, agradecendo ao teu sistema por isso, mas mostrando ao mesmo tempo que agora aquele comportamento, aquela emoção, aquela forma de agir já não é adequada para ti naquele momento e que tu podes fazer de forma diferente. É isso que o MAP traz, essa reprogramação. Alô, Gil! Então, esse autoconhecimento, se eu pudesse dizer como fazer verdadeiras mudanças no nível de stress e nas emoções associadas, vai trabalhar sobre o teu autoconhecimento. Às vezes as pessoas dizem, mas estou farta de ler livros, estou farta de ver coisas no YouTube, estou farta entre aspas, não é? De ver coisas e de estudar sobre coisas e parece que nunca funciona. Porquê? Porque falta viajar na tua história, falta a parte da experienciação. Eu posso ler um bom livro, vamos imaginar, falei ainda há pouco das viagens, eu posso ler um bom livro que fale sobre um destino paradisíaco. E eu fico super entusiasmada com aquilo. E crio algo na minha mente sobre aquele destino. Só que quando eu vou visitar o destino, quando eu vou à parte da experiência do destino, aí é que eu vou entender verdadeiramente como é que esse destino funciona, como é que ele é, se eu realmente vou gostar ou não vou gostar. Porque também de acordo com o nosso estado de espírito e com as nossas vivências, aquilo que nós damos como significado a tudo o que nós vivemos vai fazer toda a diferença. Então começa a entender. Tu podes começar a fazer um processo de autoconhecimento mais lento. Começas a entender quando é que eu tenho stress na minha vida e que emoção é que isso traz. Medo, raiva, tristeza, alegria. Ana, não é nada disso. Traz-me ansiedade, traz-me outra... Medo, raiva, alegria, tristeza. Todas as outras são emoções derivadas em que uma destas quatro está presente. E é quando tu entendes qual é que é uma, não é? A uma destas quatro, tu consegues fazer uma melhor reprogramação. Porque é quando tu vais trabalhar no pilar das emoções que tu consegues reprogramar todas as tuas outras emoções e entender como é que elas funcionam. Isso também explicamos lá no MAP. Então, o MAP é um verdadeiro despertar de consciência que traz respostas aqui. Mas nem todas as pessoas precisam de fazer. Aliás, ninguém precisa de fazer o MAP. Todas as pessoas conseguem encontrar as suas respostas. Pode ser de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Podes ir aprendendo com a vida ou podes acelerar o processo. E o MAP traz esse acelerador do processo, porque na realidade, se pensarmos bem, e quem já fez o MAP, é quase como um grande projeto de coaching, onde tu começas num estado tal e vais
ser conduzido para encontrar as tuas respostas utilizando determinadas ferramentas para chegar ao teu destino exatamente como tu queres. Óbvio que não dá para mudar em 38 horas a tua vida toda, mas vais mudar aquilo que tu precisas mudar neste momento. Aquilo que tu mereces trabalhar para ter melhores resultados, impulsionando tudo aquilo que tu já tens de positivo dentro de ti e trabalhando tudo aquilo que atrapalha a tua vida. Desde crenças, traumas, experiências de vida, tudo isso é trabalhado lá. E é quando tu dás esse acelerador no teu processo, tu vais ter resultados diferentes. Porque até lá, essa tomada de consciência, como eu disse, tu podes fazer um processo de autodidata. E está tudo bem. Há muitas pessoas que fazem esse processo de autodidata. Eu até 2014 fiz esse processo em autodidata. Só que eu decidi acelerar o meu processo. E a verdade é que esse acelerador, porque é um expansor gigante de consciência do nosso inconsciente e do nosso estado emocional e de tudo aquilo que é gerado no nosso sistema. Então, se eu puder dar uma dica sobre aquilo que impacta o stress e as emoções, sem dúvida, o autoconhecimento é prioritário. A Telma diz assim: Ana, todos deveriam fazer um MAP, deveria ser obrigatório. Hoje agradeço aqui o facto de ter ido até ao OK. Comecei hoje um novo trabalho. Top! Aquele que sempre ambicionei, o MAP mudou a minha vida. Porque no MAP também trabalhamos muito o projeto de vida, onde as pessoas vão trabalhar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos e trazem aquilo já trabalhado com ferramentas, com plano de ação para colocar em prática. Quando as pessoas colocam em prática, elas têm um resultado gigante. E parabéns, Telma, por isso e gratidão pela tua partilha, porque é maravilhoso. Nós sabemos que dentro do OK estamos a ajudar a transformar vidas. Porque eu não consigo mudar a vida de ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu posso mostrar o caminho, posso dar as ferramentas, mas se chegares a casa e colocares aquilo tudo dentro daquela gavetinha das coisas importantes para ver mais tarde, nada vai acontecer. É insuficiente ir buscar os processos de autoconhecimento, sejam eles quais forem, sem colocares as ferramentas em prática. Sem ganhares consistência naquilo que tu queres fazer. Recebi a minha equipa com I Got a Feeling. E terminei com a dinâmica dos elogios com a Angel e faz tanta magia, sem dúvida. E tenho a certeza, Telma, que tu colocas em prática aquilo que tu aprendeste e as ferramentas que tu levaste dentro do MAP. E as ferramentas são ferramentas físicas para 10 meses. Quem fez o MAP sabe o que eu estou a falar. E são outras ferramentas que são para o resto da vida. Porque temos pessoas que fazem o treino e que às vezes não têm o resultado aparentemente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, sei lá, tanto faz. E de repente vem alguma coisa e desperta. Uau, eu lembro-me, trabalhei isso lá. E então todo o processo de autoconhecimento e vivencial que nós temos no MAP, ele fica aqui guardado no inconsciente. E todo o processo que nós fazemos, tu podes ir lá reviver e relembrar todas as vezes que tu quiseres, desde que nós tenhamos o MAP, que é uma coisa que nós damos como ferramenta para as pessoas. É poderem ir reviver e relembrar o seu treino, lembrando as ferramentas que estão a ser mais precisas, mais importantes para a pessoa, naquele momento em que ela vai reviver o seu treino. Então quem faz o treino uma vez, paga uma vez, porque é um treino que é pago, tá? Às vezes as pessoas perguntam, é pago, então não quero. Tudo bem, o treino também não é para toda a gente. Nem toda a gente tem capacidade para fazer e nem toda a gente quer fazer e nem toda a gente vem cá e vai fazer. 5% da população mundial vai fazer. Talvez. 5%. Então, na realidade, as pessoas que fazem, elas pagam, como eu disse, pagam uma vez, mas todas as vezes que existe treino, elas podem ir lá, sem pagar mais por estar lá e reviver o seu treino e relembrar as ferramentas e acionar os gatilhos mentais positivos para trazer melhores resultados. Só que as pessoas, como é de borla, como é gratuito, não aproveitam. Algumas. Até uma aproveita. Mas aqui mesmo, o meu primeiro foi o 45 e consegui agora a mudança. É isso. Porquê? Também é um processo.
Como eu disse, a pessoa não vai fazer o treino e vira a vida de um dia para o outro. É um processo, é um caminhar. Ninguém sobe 100 degraus de uma só vez, vai subindo degrau a degrau, degrau a degrau. E isso nós também ensinamos lá quando fazemos o nosso projeto de vida, que é um processo de coaching, em que a pessoa começa lá dentro do treino e vai terminá-lo. Na realidade não vai terminar, vai continuar com ele ao longo da vida. É muito impactante e tu precisas de entender o que está por trás no teu inconsciente. Conscientemente nós sabemos muita coisa, mas no teu inconsciente, o que é que está aí? Qual é a mensagem que vem cada vez que tu tens stress? Qual é a mensagem que vem quando tu disparas aquele gatilho emocional? E como ir fazer a verdadeira transformação através do autoconhecimento? E que autoconhecimento é que estás disponível a fazer? E quanto é que vale isso na tua vida? Trazer mais paz, trazer mais equilíbrio e utilizar esse stress, essa energia do stress, porque sempre vai haver, nós podemos minimizar isso. Como é que tu vais utilizar isso de forma positiva para ti? Aproveitando essa energia que vem e utilizando naquilo que tu queres fazer na tua vida. E é exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Então aqui o desafio que eu deixo é, quem já está no autoconhecimento, continuar, lembrar de estar connosco nos treinos. Já sabem, temos Fátima, Madeira e Porto. No Porto vamos fechar no dia 13, 14 e 15 de dezembro, vai ser o último MAP deste ano no Porto. Para onde só vamos fazer mais 4 MAPs. Então aproveita para ir fazer a gente costuma dizer, não é? Reenergizar, recarregar as baterias, encher o teu avião chamado vida com um bom combustível. Aproveita e vai lá. Tu sabes que tu já fizeste um MAP, que já estás nesse autoconhecimento, vai e amplia ainda mais o teu autoconhecimento através de lembrar as tuas ferramentas. Se ainda não estás no autoconhecimento, ou se estás no autoconhecimento, mas noutras áreas, desafia-te. Permite vir experienciar o MAP. Confia talvez naquelas pessoas que têm estado a falar contigo e que tu ainda não aceitaste por algum motivo. Que normalmente o motivo é medo, está bem? Normalmente o motivo é medo. Mas está tudo bem. Mesmo que digas que é dinheiro, que é tempo, é medo. Eu também já tive essas desculpas todas e no fim, no meu autoconhecimento eu descobri que era medo mesmo. Então sempre tem um medo por trás e é normal e é útil ter medo, está bem? Não dá para eliminar o medo da nossa vida. Ele é útil no nosso sistema, tem uma função e nós também ensinamos lá no MAP, também podes pesquisar e entender isso mesmo cá por fora. Se queres fazer um grande expansor, se já fizeste o teu treino há muito tempo, se queres repetir, também tens essa possibilidade, já sabes. Temos aqui, por exemplo, alguém que vai repetir o treino agora no Porto e que eu agradeço muito a confiança. E é isso. Autoconhecimento é a chave para a transformação e liderança da tua vida. E fica esse desafio para os próximos 15 dias, porque eu durante 15 dias não vou fazer live, porque eu vou estar, não é, envolvida com o MAP e às segundas-feiras temos outras atividades que não vai dar para eu estar a fazer o direto. Então não consigo estar ainda, fisicamente não consigo estar em 2 lados. Então, nem na próxima segunda, nem na outra segunda, eu vou fazer live. E depois vêm as lives de Natal e de Ano Novo com algumas mensagens especiais. Está bem? Então fica aí o desafio, autoconhecimento. Fala com a equipa para saber o que fazer mais, para saber o que fazer, para dares esse passo de forma consciente, para ires trabalhar no teu inconsciente, a tua parte emocional e entenderes como utilizar o stress de forma positiva e como minimizar o stress que estás a utilizar de forma negativa no teu sistema. E aqui me despeço, agradecendo imenso a vossa partilha, a vossa presença, sempre o vosso carinho aqui comigo nestas noites de lives. Até daqui a 15 dias em live, alguns até daqui a pouco presencialmente, vamos nos vendo por aí, vamos estar juntos. Próximo evento no Porto, 13, 14 e 15, MAP no Porto. Dia 16 vamos ter o nosso jantar
de encerramento do MAP, que nós chamamos o pós-MAP, e simultaneamente o nosso jantar de Natal, lá no Porto. E eu conto contigo. Uma boa noite para todos, uma boa semana, uma semana extraordinária e até já.